Você citou o prefeito Ricardo Nunes. Saiu agora há pouco, na noite desta sexta-feira, uma decisão contra um dos adversários dele na eleição do ano passado. Afinal, o que aconteceu com Pablo Marçal? Álvaro. Pois é, Tiago, a Justiça Eleitoral de São Paulo condenou ali o empresário Pablo Marçal por abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Com essa condenação, Pablo Marçal está inelegível pelo prazo de 8 anos. O juiz Antônio Maria Patinhos Ors acatou uma ação do PSOL, adversário das eleições municipais, de Guilherme Boulos, e uma outra ação também do PSB de Tabata Amaral. Isso porque o Marçal havia postado um vídeo nas redes sociais em que vendia o apoio a candidatos de direita pelo Pix de R$5.000, E o Marçal, durante a campanha, ele sempre falou muito que não usava dinheiro público e por isso precisava dessas doações. Ainda há uma outra ação correndo na justiça de quando ele postou aquele laudo falso que apontava que Guilherme Boulos era usuário de drogas. E agora há pouco, Guilherme Boulos se posicionou nas redes sociais, publicou a manchete da notícia e disse: aqui se faz, aqui se paga. Pablo Marçal ainda pode recorrer dessa decisão que o tornou inelegível pelo prazo de 8 anos. Tiago. Já a reação política de um dos adversários também. O Álvaro Nocera volta daqui a pouco com outras informações. Mais um giro, claro, com os nossos comentaristas. Dora, peço licença para começar pelo Vilela, para primeiro saber a questão dessa decisão contra Pablo Marçal, os efeitos disso. O Álvaro diz que a defesa dele poderá recorrer, porque é uma decisão aqui, não é, Vilela, de primeira instância. O que acontece a partir de agora? Pois é, Tiago, seguramente a defesa de Pablo Marçal irá recorrer, então nesse momento nada vai acontecer, apenas a partir do momento em que o Tribunal Regional Eleitoral der a sua decisão, e com isso nós tivemos uma decisão de segundo grau, uma decisão dada por um órgão colegiado, aí sim, com relação a ele, atrairá os efeitos da inelegibilidade. Então, a partir do momento que o tribunal der uma decisão confirmando essa decisão de primeiro grau, e se der uma decisão confirmando essa decisão de primeiro grau, aí sim ele estará inelegível. Hoje, portanto, se as eleições fossem hoje, se ele fosse registrar a candidatura dele hoje a algum cargo eletivo, ele poderia normalmente ser candidato. Mas veja que nós estamos em fevereiro, rapidamente nós já tivemos uma decisão em primeiro grau. A Justiça Eleitoral ela é bastante célere, então tudo indica que dentro de poucos meses nós já teremos uma decisão de segundo grau. E isso sobe para o TSE? Ah, com certeza. A defesa de Pablo Marçal com certeza vai recorrer para o TSE, eventualmente tendo algum vício constitucional, recorrer depois para o STF, mas se a gente for analisar pela jurisprudência da Justiça Eleitoral, a decisão de hoje da primeira zona eleitoral ela é corretíssima. Ela é uma decisão bastante acertada, os elementos que foram demonstrados, eles são totalmente divergentes daquilo que a legislação estabelece e daquilo que a jurisprudência de todos os tribunais regionais eleitorais estabelece. Dora, apesar de ser uma decisão inicial, os efeitos políticos, Guilherme Boulos já se manifestou nas redes sociais e talvez o próprio prefeito vá falar depois de quando for questionado sobre essa decisão nos próximos dias. Olha, antes disso, queria ficar um pouquinho ainda no campo da justiça, porque essa é apenas uma das ações contra o Pablo Marçal. Se eu não me engano, há 5, fora uma mais grave, que é essa do laudo, do laudo falso. Então, a vida dele realmente não está fácil, como a gente vem dizendo. Toda hora que aparece uma notícia que o Pablo Marçal vai se candidatar a isso ou aquilo em 26, espera lá, tem obstáculos muito grandes. Agora, isso mostra também qual a diferença, como é que a pessoa precisa ser do ramo. Pablo Marçal é inexperiente, não calculou os riscos, acha que pode atuar numa campanha eleitoral como atua nas redes, foi afrontando a tudo e a todos, e aí agora ele se depara com as consequências. Isso é uma decorrência da pessoa que vai se arriscar, vai enveredar por um campo em que ela não tem expertise, que ela não conhece e que, portanto, não calcula os riscos e as consequências.